A graça e a paz, queridos, nesta quinta de vitória, nesta quinta viva, estamos muito ansiosos e temos visto um grande agir de Deus. Abra seu coração, porque Deus tem grandes coisas para lhe falar esta noite, tem grandes coisas para edificar na sua vida, pois nós cremos que a vida cristã, ela começa quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Isso é só o início. Depois nós começamos a caminhar, começamos, a aprender, a ser ministrado, a crescimento. Isso é algo maravilhoso. Abra seu coração, porque a palavra de Deus ela é rica, é tão poderosa e tão gostoso estudar a palavra de Deus. Amém? Então eu quero te convidar agora, nesta noite, a nós embarcarmos numa longa viagem na palavra, uma viagem profunda, como um submarino, né? Que vai, né? É igual eu vi na televisão um dia desse que parece que um submarino, eles desceram 40 quilômetros, algo assim, coisa assim, submarino muito reforçado, nas Fossas Marianas. É o lugar mais fundo da Terra, no fundo do mar, que desceu para fazer pesquisa. Agora nós vamos mergulhar no Senhor, não nas Fossas Marianas. Amém? Querido, olha, tá aí o endereço para você contribuir conosco na obra do Senhor. Temos grande projeto, final de ano, grandes sonhos, desejo de construção, de compra, não é isso? Abra seu coração, seja fiel ao Senhor, porque Deus é fiel, tá ok? Então eu quero já te convidar a abrir já a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. É o texto que nós vamos ler aqui. Está meditando aqui brevemente esse texto, Mateus 18. Amém? Abriu aí? Segura aberto, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, clamamos a Ti pela Tua doce e preciosa presença. Venha sobre nós, Senhor, derrama nesse lugar, nesta casa, nesta pessoa que está assistindo agora, esta live, que possa ser abençoada poderosamente pela Tua maravilhosa presença, que é o Senhor e Salvador de nossas almas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Mateus 18, a partir do versículo 1. Está escrito aqui: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, e em meu nome, a mim me recebe. Amém? Oh, glória a Deus. Abra seu coração, querido. Vamos estar aqui meditando, sobre esse texto que a minha Bíblia tem um título, cada Bíblia tem um título, mas não tem problema se for diferente do meu. Mas cada autor, da Bíblia, cada versão, e muda algumas coisinhas, mas a essência da palavra não muda. A minha está escrito aqui, ó, o maior do reino dos céus. Quem é o maior do reino dos céus? O que é o reino dos céus? Primeira coisa que temos que entender, né? O reino dos céus é o reino de Jesus Cristo. Ele veio para implantar o reino dos céus. Ele veio para implantar a sua maneira, a sua moral, a sua doutrina, os seus ensinos, a sua vivência. Isso que é o reino dos céus. Então é uma nova mentalidade. O reino dos céus é um novo pensamento, tá ok? Vamos só para você entender isso aí. Vamos dizer que agora mudou, digamos, na sua cidade, mudou os vereadores. Alguns vereadores, mas uma grande parte foi mudada. Então isso quer dizer que tem pessoas com uma nova mentalidade ali naquela casa. E com certeza não será a mesma coisa que aconteceu em 4 anos atrás. Tá ok? Então é isso, é uma nova mudança de pensamentos que vai ampliar. Só que o reino do céu, se é de Jesus Cristo, ele quer dizer que vai nos dar crescimento, avanço, conquista, cura, milagre e principalmente o reino de Deus, ou o reino dos céus, é onde Jesus está reinando. É o que nós precisamos, tá ok? Precisamos que ele reine em nosso coração. Aqui tem uma pergunta muito interessante, tá? Que os discípulos falam que chegam até Jesus, e perguntam: quem é o maior? Amado, parece que esses discípulos eram muito prepotentes. Esses discípulos estavam achando que eram melhor do que nós. E aí vai, tantos e quantos argumentos podemos ter aqui. Mas ele fez uma pergunta que é pertinente,
que não só eu, que não só você, que qualquer pessoa faria. Quem é o maior? Quando você chega na sua casa, você pergunta, mãe, a senhora me ama mais do que os meus irmãos? Eu te garanto que você já fez essa pergunta. No seu trabalho, você chega para o seu chefe, quem é o melhor funcionário? Isso mostra, amado, que, querendo ou não, nós vivemos uma competição que nós mesmos criamos ou então a própria situação cria. Por que isso? São atitudes humanas, são coisas de homens. Então, nós que somos homens, nós que somos seres humanos, nós vivemos em competição. Talvez uma competição sadia em alguns momentos, talvez uma competição agressiva em outros, entendeu? Mas não importa, mas não deixa de ser uma competição. Se te chama assim, ó, vamos fazer uma corrida de 100 metros. Digamos que você está machucado, mas o que você pensa? Eu vou fazer de tudo para ganhar. Ninguém quer ser o segundo. Ninguém quer ser o terceiro. É o mesmo caso, se você olhar um time de futebol, o que perde é vice-campeão. Pensa bem, ele é vice-campeão. Mas eu te pergunto, alguém comemora título de vice-campeão? Ninguém. É só o primeiro. Ou seja, é uma corrida. E todos querem ganhar. Ninguém quer perder. Infelizmente, alguns não aceitam a derrota, não aceitam que os outros são melhores do que ele. Tá ok? Isso nós estamos dizendo do algo bem natural. E não é diferente aqui nesse texto. Os discípulos que está dizendo no versículo 1, chegou até Jesus e pergunta, quem é o maior? Quem é porventura o maior no reino dos céus? Ou seja, no teu reino que o Senhor está implantando agora. Nesse reino que o Senhor está querendo que as pessoas entendam, que entre nesse reino. E quero fazer mais duas perguntas. Então a primeira pergunta aqui, quem é o maior? A segunda, o que preciso fazer para ser o maior? O que eu preciso fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que entregar, tenho que ser fofoqueiro, eu tenho que ser mais inteligente, tenho que ter mais dinheiro, ser mais bonito. O que eu preciso fazer para ser o maior? Essa é outra questão também, que os discípulos não fizeram, mas tudo está embutido nisso. Quando você pergunta quem é o maior, isso quer dizer que tem muitas coisas relacionadas a isso. São muitas perguntas que não foram feitas, mas que vem na mente, né? A intenção dessa pergunta, ou seja, vai ampliando as coisas, né? E mais a terceira pergunta aqui, ó. Todos querem ser o maior? Outra questão. Será que todo mundo Será que todo mundo quer ser o maior? Olha só, irmão. Você quer ser o segundo lugar? Vamos pensar, eu e você quer ser o segundo? Não, porque o senhor é pastor. Negativo, irmão. Você quer ser o primeiro? O máximo, empatar comigo. Não é isso? E eu também não quero perder para você. Eu estou falando de uma maneira fria, de uma maneira humana, não de uma maneira espiritual. Amém, irmãos? Estamos falando aqui de uma maneira bem natural, para você entender que essas perguntas aqui faz parte do nosso dia a dia como ser humano, como homem, como mulher, como criança, até as crianças. Vamos olhar para essas escolinhas de futebol, né? Nenhuma criança quer perder. E quando ela perde, ela chora. Eu acho tão bonitinho, né? Vai nessas escolinhas de futebol de criancinha para você ver. Quando elas perdem, elas choram. E aí precisa de um lado psicológico forte do treinador, dos pais, para ajudar essa criança a que não seja uma barreira na vida dela. Você entendeu, amado? Então, olha só, as perdas, nós temos muita dificuldade em trabalhar com perda. Com os ganhos, nós temos mais facilidades. Entendeu? Então esse ganhar, perder, ser primeiro e ser segundo é algo que nós temos que aprender a administrar. Porque senão a gente entra em crise e entra num caminho sem retorno, num caminho sem volta, num caminho onde Deus não está. Por causa disso é perigoso as pessoas perder a direção. Entendeu? Vamos olhar para a igreja. Na igreja está aqui não há gente que quer ser o primeiro, que quer ter mais oportunidade, que quer cantar mais do que o outro, que quer pregar mais do que o outro. Amado, olha, a igreja é um reflexo do cotidiano. Só que tem um detalhe, na igreja tem Deus, na igreja tem o Espírito Santo, mas existe o fator, chama-se fator humano. E o fator humano, em alguns momentos, é muito decisivo. Se não houver maturidade, quando não se tem maturidade,
O fator humano pesa, entendeu? Quando se tem o lado somente humano muito forte, as pessoas não entenderam a proposta. Por isso nós temos que administrar. E falo mais, querido, ser líder para administrar desejos, vontades, é muito difícil. Principalmente como ser na igreja. O que é a igreja? Na igreja tudo é voluntário. Vamos pensar, na empresa, é fácil administrar. Se o funcionário não enquadra, o que o patrão faz? Manda ele embora. Simples. É um número. Tira o 06, contrata o 07. E a coisa vai funcionar do mesmo jeito, ou menor ou pior, não interessa, mas vai funcionar. Entendeu? Só que igreja é diferente. Ninguém despede o outro porque o outro não está rendendo. Pelo contrário, a igreja tem que trabalhar o quê? Para fortalecimento. A igreja tem que trabalhar para que aquela pessoa cresça e desenvolva e chegue a um nível, um padrão de avanço e de crescimento. Mas tudo, e algumas pessoas leva tempo e outras não. Né? Alguns acham que já estão prontos, mas não estão. E pode gerar até um conflito nesse sentido de não aceitar a sua posição que é real. Tá ok? Então, na igreja é difícil administrar essa questão. E o Senhor tem nos dado graça e nós precisamos da unção, do poder do Espírito Santo para administrar isso. Você viu aqui? Onde que eles chegaram? Chegaram até Jesus. Está aqui, ó. Naquela hora, naquele exato momento, aproximaram de Jesus os discípulos. Quem aproximou de Jesus? Aqui deixou bem claro. Não foram as multidões. Eram pessoas íntimas. Discípulo é aquele que tem intimidade. Discípulo é aquele que tem proximidade. Discípulo é aquele que anda junto. Discípulo é aquele que come junto. Discípulo é aquele que tem alvos juntos, que tem aliança e não quebra. Amém? Foram os discípulos. Não foi as pessoas que andam por aí, que não têm aliança, não têm compromisso, que só quer oportunidade. Não. São os que eram instruídos, que andavam, que o próprio Jesus havia levantado em uma noite de oração. Ele sobe ao monte, ora quando desce, e Deus havia mostrado quem seriam os 12 homens que andariam com ele. Foram seus primeiros discípulos. Os 12 foram seus primeiros discípulos. E hoje eu e você, nós somos discípulos de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então chegaram ali e perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? Amado, olha, ali Jesus, ele relacionava com todo mundo como sendo igual. É lógico que existem alguns que se destacam, entendeu? Não, talvez você é aquele que liga mais para o seu pastor, liga mais para o seu líder de célula, para o seu discipulador, que sempre manda uma mensagem, que sempre abraça, que sempre procura estar perto. Aí tem um outro que de vez em quando ele faz isso. Você está vendo? Aí você pensa, você gosta mais dele do que de mim. Não é, irmão. Entenda o seguinte, o discipulado é proximidade, é aquele que aproxima mais, aquele que quer mais, aquele que quer aprender mais. Infelizmente é assim. Ou felizmente, dizendo a palavra. Entendeu? Agora, se você é um discípulo, um líder distante, talvez você quer cobrar algo que você não tem, que você não conquistou. Entenda o seguinte, discipulado é conquista. Nós conquistamos, amém? E uma conquista que exige trabalho, que exige tempo, que exige coração e motivação para que a gente não entre pelos caminhos errados, tá ok? Os discípulos, então, pessoas próximas e chegam, né? Eles queriam ser um melhor do que o outro. Tem um texto também que uma das mães dos discípulos falam para Jesus, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, coloca um meu filho, um deles à sua direita e o outro à sua esquerda. Bonito, hein? E nós? Já pensou? Aquela mãe pediu para que os seus 2 filhos, um ficasse à direita é lugar de honra, a esquerda não é um lugar de tanta honra, mas é o primeiro que está ali. Entendeu? E os demais? Depois, ou desse lado, lá para trás. Olha o pedido que essa mulher faz para Jesus. E Jesus responde para ela também, olha, a minha direita e a minha esquerda não cabe a mim decidir, mas o meu Pai. Você vê que nós queremos posições. Agora é o seguinte, se você luta, você tem direito por ela. Não cobre essa posição, mas trabalhe para que ela venha naturalmente. Esse que é o X da questão. As pessoas hoje querem algo que ela não tem, que ela não plantou, né? Não jogou a semente, já quer colher. Irmão, você quer comer o que você não plantou. Você quer colher o que você não semeou.
Existe a lei da semeadura que você sabe. A lei da semeadura é muito claro. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não se colhe o que não se planta. Então eu quero te desafiar você a começar a semear. Amém? Mas não pensando em posição. Semeie para que você possa chegar lá, para que você possa avançar e para que você possa crescer. Amém ou não amém? Tá? Mas Jesus aqui no versículo 2, ele dá uma resposta muito clara. Olha só. E chegando, e chamando uma criança, colocou no meio deles. O que Jesus fez aqui? Pastor, ele só chamou uma criança e colocou no meio deles. Não foi só isso. A cultura judaica, as crianças não eram nada. Na cultura judaica, que Jesus está aqui nessa época, as crianças não tinham voz. As crianças ficavam sempre à margem, porque não eram homens, eram apenas crianças. Não tinha tanto valor, entendeu? Não tinha tanto destaque, era somente os adultos, e principalmente adulto que fosse homem. Adulto que fosse mulher também não tinha posição social na sociedade judaica. Tinha que ser adulto e homem. Aí sim teria a posição. E as crianças, como diz, ficava sempre à margem. Mas Jesus aqui, ele fez o quê? Ele está, primeira coisa, quebrou esse tipo de pensamento e valorizou a joia mais preciosas. Em Salmos fala que os filhos são como setas, né? Setas na mão do valente. Amém? Então, e fala que as nossas aljavas, aljava é aquele lugar que põe as setas, as flechas lá atrás, né? Fala também que o valente enche a sua aljava de flechas. Flechas são filhos. Os filhos são valentes nas nossas mãos. Amém? Filho, então, é honra, é glória, é privilégio. Nós temos que valorizar as crianças. A sociedade judaica não valorizava as crianças. Para você entender, claro, aos 12 anos, você vê o próprio Jesus, ele vai para o tabernáculo. Ele vai para o templo e começa a debater o Velho Testamento com os doutores da lei. Era só aquela oportunidade que a criança tinha voz no templo e na sinagoga. Ficava sempre do lado da mãe. Dentro do local de reunião, a sinagoga, ficavam os homens todos sentados, as mulheres ficavam lá de fora com as crianças. A mulher tinha que aprender lá de fora, a criança também lá de fora. O que Jesus fez? Pega essa criança, que não era valorizada, e colocou no meio. O que é meio? Meio é destaque. Meio é honra. Entendeu? O meio é destaque. Fulano está no meio. Fulano está na roda, no meio da roda. O que quer dizer isso? Ele que está em destaque em relação a todos. Todos estão apenas ali em volta dele. E o destaque está no centro. Jesus, então, coloca uma criança no centro e fala assim, olha aqui, olha para ela. Você imagina essa hora? Os pensamentos começaram, gente, o que Jesus quer dizer com isso? Criança não vale nada. Criança tem que crescer e virar homem. Né? Criança não tem valor. O que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer que a criança é mais importante do que eu? Que sou homem, que sou discípulo de Jesus? Começou a gerar esses questionamentos, né? E Jesus, né, ele pega e fala, chama uma criança e coloca no meio deles. Ou seja, Jesus já está acabando aquela contenda. Já está mostrando o padrão do reino. Eles não perguntaram, o que eu tenho que fazer para ser o primeiro no reino dos céus? E Jesus já está colocando o padrão do reino. Qual que é o padrão do reino? Pega alguém que é insignificante e põe no centro. Isso mostra, irmãos, olha que a gente já começa até a pensar, meu Deus, que coisa, é isto? Sim, alguém, né, que seja, que não tenha tanta honra. Né? Olha o versículo 3. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, presta duas palavras importantes aqui, ó. Se não converterdes e não tornares como a criança, de modo algum pode entrar no reino dos céus. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Se não converter e não tornar como a criança.
Jesus já está falando assim, ó, o padrão não é esse padrão humano. Quem é uma criança? Irmãos, uma criança, ela é lúdica, ela gosta de brincar, ela não tem tanta, ela tem a maldade, mas não se compara com a maldade humana. O raciocínio da criança é um raciocínio mais puro, é um raciocínio de companheirismo. Você sabe disso, não? Você que é pai ou conhece, vê as crianças, quando você leva uma criança perto da outra que nunca viu, não vai um minuto, as duas estão abraçando, beijando e brincando, de carrinho ou boneca, o que seja. Se tornaram amigas, não sabem de nada, o que come, o que vive, o que faz, a idade, se tornam amigas. Isso aconteceu comigo com você quando nós éramos criança. Quando encontrava uma criança diferente que nunca tínhamos visto, em questão de minutos já nos tornávamos amigos, estavam brincando de pique-pega e por aí vai. Né? Isso que é criança, é pureza de coração. Ou seja, Jesus mostrou, e falou, e outra coisa que ele fala aqui, ó, se não converterdes, ou seja, isso quer dizer que eles não eram convertidos. Isso quer dizer que os discípulos de Jesus, os 12, ainda não estavam convertidos. A grande prova, Jesus chega para Pedro e fala o seguinte, Pedro, Satanás quis peneirar vocês, como trigo, mas eu roguei para o Pai que não fizesse isso. Mas quando você, Pedro, converter, fortalece seus irmãos. Entendeu? Jesus, ele tinha 12 discípulos incrédulos. Eles converteram quando, lá em Atos 2, quando desce o Espírito Santo, aí sim houve uma conversão genuína naqueles 12 homens. Perdão, naqueles 11 homens, né? Que um se perdeu antes da descida do Espírito Santo, que foi Judas. Eles eram incrédulos. Então Jesus falou para eles, você precisa de converter. Ou seja, a conversão é algo genuíno. A conversão é você abrir mão de posição. Converter, você dizer, Senhor, eu estou aqui para o que deve é. Amado, o verdadeiro convertido, ele não escolhe aonde ele quer estar. Ele está disponível para o reino de Deus. Entendeu? Nós precisamos estar disponíveis para o reino, para fazer qualquer coisa. Entendeu? Se eu entreguei e você, se nós entregamos nossa vida a Jesus, isso quer dizer que as nossas vontades, nossos desejos, nossos planos são deles agora. E nós precisamos fazer o que então? O que ele quer. Eu abri mão da posição. Eu abri mão dos desejos. Isso quer dizer que a vida inteira eu fui o primeiro. Agora, não necessariamente eu preciso ser o primeiro agora. Você entendeu? O reino de Deus, amados, Jesus está deixando muito claro aqui, não é posição. Não é quem chega primeiro. Não é quem sabe mais. Não é quem é mais bonito. Não é quem tem mais. Não é isso. É um derramar, né? É uma pureza de coração. Amado, olha, as posições, os degraus da fé, eles acontecem na caminhada e naturalmente. A hora que você vê, você estava lá, você estava na portaria, você está lá na frente. Vamos olhar para um homem chamado Obed-Edom. Lá em se não me engano, acho que é a 1 Crônicas, capítulo 6. Fala que Davi, quando ele busca a arca para Jerusalém, ele buscou totalmente errado. Aí morreu Uzá, né? Aiô e Uzá, eles morrem ali, né? Naquela caminhada. Uzá morre, né? Porque ele toca ali na arca da aliança. E Davi, desesperado, o que eu vou fazer agora? Pega a arca da aliança e leva para a casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Vou te falar a verdade, com palavras bem simples e claras. Era um ninguém. Obed-Edom não era rei. Obed-Edom não era levita. Obed-Edom não era sacerdote. Obed-Edom não era um mega empresário. Era um homem comum. E a arca da aliança, a Bíblia diz lá que ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. E durante esses 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, então, não era nada. E se você acompanhar e estudar a história de Obed-Edom, logo ele se torna porteiro do templo, do tabernáculo. Depois ele se torna levita, músicos, e já estava ministrando. Depois ele torna chefe dos músicos. Ou seja, um que não era nada, nem pertencente à tribo de Levi. Somente os levitas, os descendentes de Levi, poderiam trabalhar no tabernáculo. Ele não era. Ele foi trazido pela graça de Deus. Entendeu? Alguém que não teria direito a nada. Deus o colocou. Então, amado, nós podemos concluir que é Deus que nos leva. É o Senhor que nos coloca nas posições corretas. Abra seu coração, amém?
Abra seu coração. Está aqui. O versículo 4. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior do que o reino dos céus. Humilhação, é aquele que desce. O reino de Deus é um pensamento invertido. No mundo, para crescer eu tenho que fazer o quê? Subir. E no reino dos céus, para mim crescer, eu tenho que descer. Entendeu? É um pensamento diferente. Eu tenho que descer para que eu possa subir. Eu tenho que humilhar para que eu possa ser exaltado. Você quer ser exaltado? Humilha. Você quer crescer? Diminui. É assim que nós avançamos no reino dos céus. E os discípulos não tinham entendido como era isso. Eles achavam que era pelo esforço. O esforço, a expertise, a inteligência, a conversa, a lábia. Não é isso. O reino dos céus é aquele que se humilha, é aquele que se quebranta, é aquele que se dá. Não importa quem você é, o que você tem, o seu nível intelectual. Se você olhar, tem um livro aqui na Bíblia, no Novo Testamento, que chama-se Filemon. É só um capítulo do livro de Filemon. Aí Filemon, ele era um grande empresário, um homem rico. E nessa carta que Paulo escreve para Filemon, conta a história de Onésimo, que era seu escravo, que havia fugido. E Paulo conduz ele novamente para a casa de Filemon. Quem era Filemon? Se tornou futuramente. Filemon se tornou um bispo. Ou seja, Onésimo se tornou um bispo. Na casa de Filemon, Onésimo era servo. Mas lá na igreja, Onésimo era bispo de Filemon. Você entendeu? Isso não. Por que Filemon não era parceiro? Ele era o empresário, era dono de Onésimo. Mas lá na igreja, Onésimo foi o que mais se quebrantou e se tornou líder daquela igreja. É assim que nós crescemos, irmãos. É na simplicidade. Podemos ser maior ou maior sem pisarmos nos outros. Podemos ser os grandes. Não precisa pisar em ninguém para você crescer. Não precisa subir em alguém para você avançar. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. A busca por posição é apenas um desejo humano. Tem gente, querido, que não quer servir a igreja, ele quer posição, ele quer cargo, ele quer oportunidade. Ele não quer servir ao Senhor. Ele só quer um destaque, ele quer pegar o microfone, ele quer filmar, que está na filmagem. Isso está errado. Um crescimento saudável, ele é diferente de concorrência. Jesus está mostrando para os seus discípulos, vamos crescer saudavelmente. Não importa onde você está. Onde você está, você precisa frutificar. Entendeu? Tem gente que assim, quando eu for, eu vou dar fruto. Isso é errado. Você tem que frutificar onde você está. Olha, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Frutifica onde você está. Eu só sou anfitrião da igreja. Frutifica onde você está. Eu sou líder de célula. Frutifica onde você está. Você entendeu, irmãos? Não importa a posição que você está. Você precisa frutificar no lugar que você está. Amém? E essa frutificação, naturalmente, Deus vai abrindo portas. Não é homens. Alguns falam assim também. Estão me perseguindo. Isso é mentira, irmão. Ninguém te persegue, não. Ou você tem um chamado ou você não tem. Ou você tem unção ou você não tem. Se você tem chamado, se você tem unção, Deus vai abrir a porta para você. Ninguém vai te impedir. Temos que parar com isso. Estão me impedindo. Ninguém impede ninguém, não, irmão. Quem tem chamado, tem chamado. Se alguém está impedindo, ele vai ter com Deus. Deus não vai permitir que alguém impeça você de crescer. Se você tem chamado, você vai avançar e você vai crescer. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo. Não preocupe em ser o maior, mas preocupe em ser você. Deus está procurando não os maiores. Deus está procurando aqueles que querem servir. Amém? Abra seu coração. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse momento tão precioso dessa palavra. Senhor, derrama teu poder, derrama tua unção sobre esse filho. Que ele venha crescer com mais graça, com mais unção, com mais intimidade na tua presença. Leva ele, Senhor, a viver o teu novo e a viver o teu sobrenatural. Eu abençoo e declaro crescimento, avanço e conquista. Deus abençoe. Fique com Deus.